palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 a 17, será a nossa meditação, mas nós iremos ler a partir do versículo 14. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus por iluminação no entendimento da sua palavra. Poderoso Senhor, teu povo se encontra reunido aqui nesta noite. O Senhor que é majestoso, que é grandioso, que se revelou a nós através da tua palavra e através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesta noite, para que a gente consiga compreender a profundidade da tua palavra, para que a gente saia daqui hoje amando cada vez mais as Escrituras, a palavra do Senhor, e que teu povo, Pai, seja edificado através da ministração desta noite. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Você já entrou em alguma livraria? Eu sei que atualmente livraria é um estabelecimento um tanto quanto escasso. Não se vê tantas livrarias por aí, né? Elas estão ficando cada vez mais raras. Mas atualmente, se você entrar em alguma livraria, você vai ver uma seção muito bem sinalizada de livros que pretendem lhe ensinar de como que nós devemos investir o nosso dinheiro, ou mais especificamente, como ficar rico fazendo investimentos ou viver de renda. Investir seu dinheiro nesses livros vai tornar o autor do livro rico, e não você. Sabe por quê? Porque há duas perguntas que nós devemos fazer quando nos deparamos com um livro como esse. A primeira delas é que se ele é confiável. Eu posso confiar naquilo que o autor está dizendo? Será que aquilo que ele está dizendo ele já colocou em prática na sua própria vida? A segunda é que se o livro é útil para mim. Se ele for confiável, ok, mas será que ele é útil para mim? O problema, meus irmãos, é que a maioria desses livros sobre investimento presumem que você já tem uma grande quantia reservada para fazer investimentos. Dificilmente você encontrará um livro ensinando a fazer investimento a partir de um salário mínimo. Os livros que falam sobre investimento falam de pessoas que já têm recurso o suficiente para fazer grandes investimentos. Eu não sei para você, mas isso não me ajuda. Comprar um livro que fala para investir, você ganha 20 mil reais, então você precisa guardar 20% disso. Para mim não me ajuda, talvez para você ajude, mas quer você compre o livro ou não sobre investimento, o fato é que todos nós já possuímos um livro que nos diz como investir a nossa vida para obter o máximo de lucro. Esse livro provou já ser totalmente confiável. Ninguém jamais seguiu a sua estratégia de investimento de vida e ficou desapontado. E o livro é útil para todos os seres humanos, exatamente como eles são, exatamente onde eles estão. E ainda assim, estranhamente, ele fica negligenciado em alguma prateleira, dentro de algum armário, ou guardado na gaveta da escrivaninha do quarto. Enquanto nós gastamos muito tempo rolando a barra de rolagem interminável, com notícias às vezes banais e inúteis, irrelevantes das redes sociais, ou às vezes gastamos longo tempo assistindo algum novo seriado na nossa plataforma de streaming preferida. Eu estou falando, é claro, da Bíblia. É um livro totalmente confiável e é um livro útil para todas as pessoas, em todos os países do mundo, não importa qual seja a situação na sua vida. Este livro nunca decepcionou ninguém. Milhões ao longo dos séculos
seguiram as suas orientações, seguiram a sua estratégia de investimento de vida e se acharam completamente satisfatórios nela, independentemente das provações que encontraram ao longo das circunstâncias. A maioria de nós possui várias cópias e diferentes traduções, mas veja, a Bíblia não pode ser tratada como um amuleto. Ter uma cópia da Bíblia aberta em algum lugar de destaque na sua casa não vai contagiar a sua família. Como qualquer livro, a Bíblia só trará benefício uma vez que ela é lida, uma vez que ela não é somente lida, mas lida e aplicada na vida. E eu quero convencê-lo nesta noite de que você precisa da Bíblia. E nós vamos tratar isso em dois pontos no sermão. Em primeiro lugar, nós vamos compreender que nós precisamos da Bíblia porque ela é totalmente confiável. E em segundo lugar, nós vamos ver que nós precisamos da Bíblia porque ela é útil para todas as áreas da vida. O problema, meus irmãos, é que a maioria de vocês já subscrevem essa proposição em teoria. Mas eu quero que vocês saiam daqui nesta noite tão convencidos de que vocês precisam da Bíblia, que vocês vão começar a lê-la cada vez mais, que vocês vão começar a estudá-la cada vez mais, vocês vão começar a memorizar os textos bíblicos, a meditar sobre a Bíblia e aplicar regularmente a Bíblia na sua vida. Em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo tem descrito a Timóteo os tempos difíceis dos últimos dias. Ele está abordando uma questão importante para a igreja e mais especificamente para o jovem pastor Timóteo. Ele está tratando aqui de uma questão que, para Timóteo, como um cristão pode sobreviver e prosperar numa era tão má? Veja, desde o tempo de Timóteo as coisas já eram difíceis. No texto em que nós lemos, Paulo lembra a Timóteo da confiabilidade e de quão úteis são as Escrituras. Timóteo já sabia disso, você também já sabe disso. Mas precisamos que isso seja relembrado ao nosso coração, para que isso fique gravado dentro de nós, para que possamos aplicar as verdades da Bíblia na nossa vida. Sendo assim, o tema do sermão de hoje é: por que você precisa da Bíblia? Por que você precisa da Bíblia? E em primeiro lugar, você precisa da Bíblia porque ela é totalmente confiável. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa, meus irmãos, que Deus, Ele é o originador da Escritura. Nós não chamamos a Bíblia como palavra de Deus à toa. A Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus é o originador da Escritura. E já que a Bíblia vem de Deus, que é confiável, Deus é confiável, perfeitamente confiável, toda a Escritura também é confiável, porque é uma palavra que emana do próprio Deus. E duas questões são importantes para nós pensarmos nessa primeira frase do versículo: toda a Escritura é inspirada por Deus. O primeiro apontamento é: o que é toda a Escritura? E o segundo apontamento é: o que é inspirada, né? Então, em primeiro lugar, o que Paulo quis dizer com toda a Escritura, né? O que significa isso? O que Paulo está querendo dizer quando ele fala toda a Escritura? A palavra, às vezes há uma passagem específica do Novo Testamento, e às vezes há uma porção maior do Novo Testamento. Como Pedro mesmo disse, quer ver? Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Pedro diz assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro aqui está falando dos escritos de Paulo. Aí ele diz que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro está colocando em pé de igualdade a escritura tanto do Antigo Testamento quanto aquilo que já tinha sido produzido até este momento em que Pedro escreve isso. Então Pedro está considerando os escritos, as cartas de Paulo, os evangelhos, né, aqui a parte de João, que foi escrito muito tempo depois,
mas foi quase no final do primeiro século, mas Pedro está considerando não só os 39 livros do Antigo Testamento, Pedro também está considerando já os evangelhos e também as cartas que Paulo já havia escrito até a circunstância. Em nosso texto, Paulo estava se referindo a todo o Antigo Testamento, também a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está colocando também aquilo que ele havia escrito, porque ele tinha esse entendimento. Paulo ordenou, inclusive, meus irmãos, em alguns textos, e várias vezes Paulo afirmou que os seus escritos tinham um conteúdo de autoridade divina, eram de fato inspirados. Veja, os únicos livros do Novo Testamento escritos depois de 2 Timóteo foram 2 Pedro, Hebreus, Judas e os escritos de João, né? O Evangelho, as 3 cartas e o livro de Revelação, Apocalipse. Embora eu não tenha aqui tempo para falar, como a gente conseguiu abordar hoje pela manhã, da formação desses 66 livros, senão a gente avança demais aqui, as Escrituras, a palavra de Deus, é palavra autoritativa de Deus, é o cânon, é a vara de medida de Deus para o seu povo. Deus deu a sua palavra. E mais uma segunda questão é, o que significa inspirado? Aí no versículo 16, a palavra grega para inspirado, ela traz o entendimento de soprado de Deus, e aponta para a iniciativa de Deus como a fonte das Escrituras. Mas veja, a inspiração nos autores que escreveram a Bíblia não se dá mediante uma teoria do ditado, ou até mesmo uma inspiração mecânica, não. O que é inspiração mecânica? É como se Deus simplesmente dissesse aos autores aquilo que eles deveriam escrever. É como se os autores fossem meros escribas, né? A palavra, o vocabulário é todo de Deus. Nós não cremos nisso, isso nós rejeitamos. Nós acreditamos na inspiração e a compreendemos ser, a modo correto, a inspiração orgânica. A inspiração orgânica. E dessa maneira, Deus atuou nos autores bíblicos de maneira orgânica. O que isso significa? Em harmonia com a lei do seu próprio íntimo. Deus usou os autores bíblicos, mas Deus não tirou a personalidade dos autores para que eles escrevessem. Deus usou o vocabulário dos autores, Deus anulou a influência do pecado para que eles registrassem apenas aquilo que era a vontade de Deus. Então perceba, os autores bíblicos eram inspirados no momento em que eles escreviam a palavra de Deus. Não significa que qualquer bilhetinho de Paulo era inspirado, ou que qualquer palavra de um apóstolo ou de um profeta do Antigo Testamento era inspirado. Quando Deus dava a sua palavra, aí sim, aquilo ali era algo inspirado por Deus e era tido como palavra de Deus. Assim, as Escrituras encontram a sua origem em Deus. Elas não são um resultado de algum gênio religioso humano. Elas não são grandes ideias de Deus, que Deus de alguma forma aprovou. Deus falou, eu gostei disso aí que vocês escreveram, eu vou aprovar. Não, as Escrituras, em vez disso, elas são a palavra de Deus, transmitida sem erro, para vários autores. Aproximadamente 40 pessoas, 40 homens foram usados ao longo de todo o Antigo e Novo Testamento, para que a Bíblia, com os seus 66 livros, estivesse hoje aí na sua mão. Mas vale ressaltar que Deus, de fato, ditou algumas coisas que deveriam ser registradas. Quando nós olhamos para Êxodo e vemos Deus dando as suas leis e os seus mandamentos, Deus falou a Moisés, e Moisés anotou aquilo que Deus havia falado, mas Deus também iluminou e inspirou Moisés para que ele conseguisse registrar da maneira como ele havia dito. Né? Nós não podemos imaginar, como nós falamos hoje pela manhã, Moisés dizendo assim, o que Deus falou mesmo nessa hora, depois disso aqui? Era, não terás outros deuses além de mim. O que era o segundo mesmo? Aí ele tentando lembrar, amanhã eu continuo. Não, Deus deu a sua palavra, Deus inspirava a mente do profeta e também do apóstolo para que ele pudesse escrever a Escritura como Deus queria que ela fosse escrita. O ponto principal
é que as Escrituras, elas são confiáveis porque elas são a palavra de Deus. Se Deus é o Deus da verdade, e Deus inspirou as Escrituras, então é inconcebível que elas contenham alguma contradição, ou até mesmo erros. A Bíblia não contém erros. Mas veja, e eu falo isso com muito cuidado, viu? É para chamar a sua atenção mesmo. Nem tudo que está na Bíblia é verdade. Aí você fala assim, pastor, está gravando, pastor? Você não tem medo de falar isso não? Deixa eu explicar por que eu estou afirmando isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade autoritativa de Deus, mas nós não podemos pegar qualquer texto isolado da Bíblia e dizer que aquilo ali é verdade. Lembra quando Ananias e Safira mentiu? A mentira foi registrada. Lembra em outras circunstâncias, por exemplo, quando nós vemos outras pessoas mentindo? Ou o próprio Salmo 14, quando diz assim, diz o insensato em seu coração, não a Deus. Aí você fala, olha só, não a Deus, Deus não existe. Então é nesse sentido que eu estou falando, que nem a gente tem que tomar cuidado com as palavras, nós não podemos isolar textos da Escritura e afirmar que aquele texto é verdade, porque às vezes ele está relatando um pecado. E aí a gente tem que olhar o contexto maior, a gente não pode isolar um texto. A Bíblia, meus irmãos, ela é um registro preciso e verdadeiro das próprias palavras que Deus desejou registrar por meio de autores humanos. A Bíblia é totalmente confiável. Claro que a Bíblia sempre teve seus críticos, que buscavam minar a confiabilidade das Escrituras. A Bíblia confronta os pecadores com seus pecados. Em vez de enfrentar seus pecados, é mais conveniente atacar a Bíblia. Para aqueles que talvez hoje entregam os seus corpos ao pecado da homossexualidade, é mais fácil falar que a Bíblia foi escrita em outro tempo e negar a veracidade e a inerrância da Bíblia, do que aceitar que a Bíblia está falando que a prática que ele tem é pecado. É mais fácil falar que a Bíblia foi escrita numa época machista, do que compreender que divórcio não é algo agradável a Deus. Então perceba, as pessoas tentam deturpar a Bíblia e não aceitam ela, muitas pessoas, com a verdade de Deus, porque lutam contra o seu próprio pecado. Onde você tem buscado os seus conselhos? Onde você tem buscado os seus conselhos? Conselhos para os conflitos da sua vida, ou os conselhos para os dramas, ou para os desajustes que nós enfrentamos às vezes? Onde você tem buscado os seus conselhos para aquela decisão que vai impactar a sua família? Onde você tem buscado os seus conselhos para lutar contra a tristeza, contra a decepção, contra as aflições? Onde você tem buscado os seus conselhos para lidar com as dificuldades que o casamento impõe? Onde você tem buscado os seus conselhos para com a educação dos seus filhos? Onde você tem buscado os conselhos para com a administração do seu dinheiro? Onde você tem buscado o seu conselho para a maneira como você escolhe os seus amigos e os preserva? Onde você tem buscado os seus conselhos? Se a Bíblia afirma que ela é a palavra de Deus, que ela é a única regra de fé e prática, eu espero que você tenha buscado os seus conselhos continuamente na palavra, porque ela, e somente ela, é fonte verdadeira, inerrante e infalível de Deus para nós. Se a Bíblia foi dada como palavra de Deus, você não pode buscar conselhos no mundo, você primeiro precisa ouvir a Deus. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Logos de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo encarnado, Ele é o Evangelho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único caminho para a salvação. Para de ficar ouvindo a sabedoria deste mundo. Lembra, Tiago diz que a sabedoria deste mundo, ela é diabólica, lá em Tiago 3,15. Volte-se para a única fonte de verdade, que é a palavra. Conselhos só podem ser aceitos e respeitados se eles estão de acordo com a palavra de Deus.
Se uma mulher que talvez está insatisfeita com o seu casamento, vai se aconselhar com uma outra pessoa que não é da mesma fé que a dela, que não tem Deus como o único Deus, que não tem Cristo como seu Salvador, e ela conta os seus dilemas, as suas lutas para outra pessoa, qual o conselho que ela espera ouvir? O conselho que ela vai ouvir vai ser para com o hedonismo. Você merece ser feliz, você é uma mulher independente, você é guerreira, larga desse homem que está te fazendo mal. Você tem 2 filhos, mas ele vai ter que pagar pensão. Sai fora, vai viver a sua vida. Você é bonita, você consegue coisa melhor. Conselho direto da boca de Satanás. Não busque conselhos em quem não tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática, porque você ouvirá conselhos deturpados deste mundo. Busque conselhos naquele que tem Cristo como seu Senhor, naqueles que são obedientes à palavra. Meus irmãos, nem sempre é fácil ouvir os conselhos do Senhor. Às vezes a gente ouve aquilo que a gente não gostaria de ouvir, mas a Bíblia é sempre aquilo que nós precisamos ouvir. A Bíblia é a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, porque ela é alimento para a sua alma. Ame a palavra de Deus, porque ela é um suplemento para o seu espírito. Ela pode revigorar a sua vontade de viver. Alguém que está profundamente depressivo, alguém que está passando por aflições terríveis, que nós não podemos negligenciar, mas o que pode curá-lo verdadeiramente é o poder contido na palavra de Deus. Nenhum outro profissional desse mundo pode conseguir arrancar o mal que está dentro do coração do homem. Só quem pode fazer isso é Deus, só Deus que perdoa pecados, através de Cristo Jesus. Então a solução, meus irmãos, para os problemas desse mundo, não é cada um de nós fazermos terapias, não é cada um de nós sentarmos no divã de algum profissional e falarmos do nosso problema. Fala, descarrega os seus problemas, que isso vai te ajudar. Não, a solução deste mundo é olharmos para a Escritura e ver o que Deus quer tratar conosco. Por que você precisa da Bíblia? Porque ela é confiável. Mas Paulo continua a mostrar uma outra coisa para a gente. A Bíblia não é apenas totalmente confiável. Além disso, ele também mostra que a Bíblia é útil para todas as áreas da nossa vida. Então, em segundo lugar, por que você precisa da Bíblia? Você precisa da Bíblia porque ela é útil para todas as áreas da vida. É o que nós vamos ver na segunda parte do versículo 16 e no versículo 17. Imagine Deus, em sua infinita sabedoria, nos dando Cristo como nosso Redentor e depois dizendo assim para nós: pode ir embora e agora você está por sua conta. Olhe para o mundo e talvez você descubra alguma maneira de viver de um modo correto. Se Deus tivesse nos salvado em Cristo Jesus, mas não tivesse nos dado a sua palavra, nós não teríamos um conjunto de regras que nos ajuda a viver de uma maneira que agrada a Ele. A Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos, e a Bíblia também é a vontade de Deus para nós. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Leia a palavra, medite nas Escrituras. Quer saber como você deve lidar com os problemas que lhe acomete, seja de ordem financeira, seja de cunho relacional? A palavra de Deus tem toda a solução. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala de todos os problemas de hoje. Fala sim. Não tem lá falando sobre dependência química, não tem lá falando sobre dependência das redes sociais, mas a Bíblia traz os princípios que norteiam a nossa vida até hoje. É por isso que domingo após domingo você vem para cá, você canta as Escrituras, você ouve as Escrituras, e tem um momento em que você fica sentado ouvindo o pastor pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós confiamos que é a palavra de Deus que pode atuar no seu coração. Nós falamos hoje pela manhã, quantas pessoas por aí estão indo em igrejas, e as pessoas que ocupam o púlpito não pregam a palavra de Deus, pregam outras coisas, pregam egocentrismo, pregam um evangelho centrado no homem, como se Deus fosse um mordomo, como se Jesus e o Espírito Santo fossem um serviçal para trazer as bênçãos até o povo dele, e as pessoas não ouvem, não são alimentados, porque o Espírito Santo atua quando a palavra é pregada. Deus tem compromisso com a sua palavra e não com a palavra de algum pregador.
Deus nos dar Cristo Jesus e não nos dar a palavra, seria como Deus nos dar um carro todo desmontado, para alguém sem conhecimento de mecânica nenhum, e sem manual, sem nada, e falar assim: monta. É algo impossível. Não há problema na vida para o qual a Bíblia não forneça sabedoria de Deus, seja por meio do ensino explícito ou por meio de princípios que se aplicam à nossa vida. Aqui em Timóteo 3,16, Paulo nos mostra como a Escritura é útil, e em 3,17 ele mostra o resultado dessa utilidade. Veja: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Confissão de Fé de Westminster, no primeiro capítulo, no inciso 5, no inciso 6, aliás, ela diz que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido delas. Então, tudo aquilo que Deus quer que nós aprendamos, todas as maneiras que Deus quer que a gente aplique na vida, Deus deu na palavra. Deus deu na palavra. Isso significa sola Escritura. Não é palavra de homens que nos edificam, a não ser que a palavra deste homem esteja fundamentada no ensino bíblico, porque se não estiver, é vento, é fumaça, que entra no ouvido e sai pelo outro. Mas a palavra de Deus é a única coisa que pode entrar no coração humano e transformar o coração. Lembra do que Paulo diz? Não me envergonho do Evangelho, porque ele, o Evangelho, é poder de Deus para a salvação, tanto de judeu quanto de grego, quanto de paulista, quanto de capixaba. Mas como a Escritura é útil para nós? A Escritura é útil porque ela pode nos ensinar, ela pode nos repreender, ela pode nos corrigir, e ela também traz para nós educação na justiça. A Escritura é útil para ensinar a verdade de Deus. A palavra de Deus é fonte suprema e final, e o padrão da verdade. O Salmo 119, no versículo 160 diz: as suas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu já emendei com João 17:17. A Bíblia nos transmite a sabedoria de Deus para as grandes questões da existência humana. Existe Deus? Como é que Ele é? Como que a gente pode conhecê-lo? Quem nós somos? Por que eu estou aqui? Por que estamos nesse planeta? Por que há morte e sofrimento neste mundo? O que há além do túmulo? O que o futuro reserva para nós? Como que eu posso saber o que é certo e o que é errado? Pela palavra, por aquilo que Deus revelou na palavra. Estas e muitas outras perguntas são respondidas na Bíblia a partir de uma perspectiva onisciente e autoritativa de Deus. Além disso, há princípios e preceitos na Bíblia sobre todos os assuntos práticos com os quais lidamos diariamente. Paulo está dizendo a Timóteo que na atividade do ensino, Timóteo tinha que ensinar a palavra, não eram as coisas da cabeça dele. Timóteo tinha que ensinar a palavra. A Bíblia é o manual de instrução que você recebe quando compra um equipamento eletrônico novo. Sabe, você compra um equipamento novo, hoje as pessoas usam pouco, né? Mas tinha uma época que o pessoal comprava aqueles home theater e colocava aquele monte de caixa, que hoje, né, as televisões ficaram modernas, estão com som cada vez melhor, mas lá no manual, o fabricante, aquele que fez a televisão, aquele que fez o home theater, ele explica a você como operar o equipamento para que você consiga obter melhores resultados. Seria tolice gastar muito dinheiro no equipamento novo e simplesmente achar que você que nunca viu, não sabe como montou, você vai ligar um fio no outro e agora você não precisa de manual. Não, eu sei como é que liga.
e aí você pode não estar tendo o melhor resultado. Da mesma maneira, foi Deus que criou o ser humano, Ele é o criador do ser humano, e a Bíblia, ela é o manual de instrução sobre como viver para obter os melhores resultados. O fato da Bíblia ser proveitosa para o ensino, implica, é claro, que nós precisamos estudá-la. Você não vai pegar, tem uma tirinha antiga da Turma da Mônica, que o Chico Bento foi fazer uma oração antes de dormir, e aí o Chico Bento foi, ajoelhou na cama e falou assim: meu Deus, me ajuda a fazer uma boa prova amanhã. Aí noutra tirinha, aparecia uma mão assim, jogando um monte de livro para ele, aí tinha uma voz assim: estuda. Não adianta você pegar e dormir todo dia com a Bíblia debaixo do seu travesseiro, não adianta deixar a Bíblia aberta em algum salmo na estante da parede, não adianta você pegar a Bíblia e fazer assim, ó, só vai fazer ventinho no seu nariz. Para que você consiga aprender da Bíblia, você precisa lê-la, você precisa dedicar em leitura, em meditação, você precisa meditar na palavra de Deus. Pense nisso, meu irmão, cuidadosamente, porque talvez a sua vida se encontra fria na fé, porque você não tem dedicado tempo suficiente de meditação na palavra. Você tem lido a palavra todo dia? Você tem, como chefe da sua casa, você tem orientado a sua família também a ler a palavra? Mas Paulo fala mais uma coisa, ele fala: a Escritura é útil para confrontar os nossos pecados. Repreensão, que aí está no texto, né? Depois de ensino vem repreensão. Repreensão significa convencer ou expor. Em grego, o verbo não significa meramente repreender, mas refutar alguém. Refutar é diferente de repreender. Repreender é só falar assim: está errado, e a pessoa pode aceitar ou não. Refutar é fazer com que a pessoa seja levada a compreender que ela está errada, e aí a gente vai ver qual é a atitude depois disso. Isso significa que a Bíblia, ela tem o poder de expor o pecado em nossa vida e de nos convencer que nós estamos errados. A Bíblia refuta o nosso erro, porque ela é a verdade. Mas se você está pensando assim: mas pastor, por que eu queria querer isso? A resposta é: se você não desejar isso, o pecado vai arruinar a sua vida, o pecado vai destruir a sua vida. É somente expondo seu pecado que você pode então confessá-lo e abandoná-lo, e ter cuidado para evitá-lo de cometê-lo no futuro. Além disso, precisamos ser convincentes, porque todos nós temos a tendência de justificar e culpar os outros pelos problemas que nós causamos. Como o Provérbios 19, versículo 3 nos diz, ele diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Provérbios 19, 3. Se você não está usando a Bíblia para confrontar o seu próprio pecado, então você não está crescendo em retidão diante de Deus, como Deus gostaria que você fizesse. Deixa eu ilustrar isso para você. Era uma vez um garotinho que gostava muito de Nutella. Que criança não gosta de Nutella, né? Mas era um garotinho que gostava muito de Nutella, e a mãe dele comprou um daquele potão maior, que vale ouro, e falou assim: filho, eu não quero que você coma até a mamãe terminar as atividades. Ela colocou numa prateleira mais alta, e o menino até segurou por um tempo. Ele ficou ali segurando, mas ele ficava olhando o pote de Nutella, e parece que o pote de Nutella ficava falando assim para ele: me pegue e me coma, me pegue e me coma, né? E aí então ele não resistiu, ele pegou uma cadeira, ele subiu no balcão, do balcão ele pegou o pote de Nutella e comeu. A mãe terminou de fazer a atividade, e quando ela chegou, o filho estava na cozinha, e ela falou pela primeira vez: filho, você comeu a Nutella? Ele, convicto, olhou dentro do olho dela e disse: não, mamãe. A mãe perguntou de novo: filho, você comeu a Nutella? O olho dele, que estava olhando para o olho da mãe, baixou para a cintura dela e falou assim: não, mãe. Ela perguntou a terceira vez: filho, você comeu a Nutella? O olho dele já estava nos pés da mãe. Ele falou assim: não, mãe.
A mãe dele perguntou uma quarta vez: filho, você comeu Nutella? Ele já estava tão envergonhado que ele abaixou tanto a cabeça que ele conseguiu ver a metade da camisa branca dele. E quando ele olhou envergonhado para a camisa, ele viu a Nutella escorrida. É assim que a leitura da palavra de Deus funciona em nós. Ela faz e ela nos leva a aplicar o conteúdo da palavra a nós mesmos. Na primeira vez, quando a gente às vezes ouve uma palavra, a gente fala assim: isso realmente se aplica ao meu vizinho ruim. Gostaria que ele ouvisse isso, eu gostaria que ele lesse isso. Na segunda vez nós dizemos: isso é bom para aquela pessoa desagradável lá da igreja, que às vezes chega e não cumprimenta ninguém, ela tinha que ouvir isso. Na terceira vez a pessoa diz: eu gostaria que a minha esposa e meus filhos ouvissem isso, porque isso ia mudar o ambiente lá em casa, se eles ouvissem e recebessem isso. Mas aí a palavra continua sendo lida, e na quarta vez, o homem que está lendo a palavra, ele fala: ó Senhor, eu preciso aprender a lidar com o meu pecado, eu preciso aprender a expurgar o pecado de mim, como eu sou pecador. A palavra, meus irmãos, ela nos reprova. Mas a Escritura, ela também é útil para correção. A palavra grega aí na sua Bíblia para correção, também pode ser traduzida como aperfeiçoamento. Isso também a Escritura é capaz de fazer, a Escritura é capaz de nos aperfeiçoar. A palavra não apenas aponta para onde estamos errados e nos deixa lá. Imagina se Deus só falasse o que não deveríamos fazer. Mas Deus é tão misericordioso que na palavra dele, Ele deu aquilo que nós não devemos fazer, mas Ele também deu aquilo que nós devemos fazer para agradá-lo. E se agora nós compreendemos que somos filhos de Deus, que temos Cristo Jesus como nosso irmão mais velho, o nosso desejo tem que ser uma só coisa: viver para agradar a Deus. Aquele velho homem que cometia pecado sem pensar na eternidade, sem pensar se estava desagradando a Deus ou não, ele morreu na cruz do Calvário. Agora você em Cristo Jesus é uma nova criatura, e sendo uma nova criatura, você tem um novo manual de vida, e não é um manual escrito pelo diabo, é um manual escrito pelo próprio Deus, através da inspiração divina. Quando nos tornamos conscientes do pecado em nossa vida, a Bíblia nos diz como confessá-lo e nos apropriar do perdão de Deus. É só a Bíblia que ensina isso. Olhe para outras religiões, a própria transmissão daquilo que eles acreditam é mudada ao longo do tempo, e nós vimos hoje pela manhã o poder de Deus na preservação da sua própria palavra, não só na instrumentalidade daqueles que a escreveram, inspirados por Deus, mas também na preservação. Nós calculamos quantos anos da escrita de Êxodo até Malaquias, 1000 anos, 1000 anos. Nós olhamos para coisas que foram escritas dentro do primeiro século, e a verdade ainda está preservada. Você tem um livro que é inspirado por Deus na sua mão, mas ele também é um livro histórico, ele narra a própria realidade, porque a verdade, meus irmãos, ela não depende que outras pessoas acreditem para ela ser verdade. Eu posso dizer assim e falar: olha, o Antônio estava com a chupeta verde lá no culto domingo, e alguém pode falar assim: eu não acredito, porque eu não vi, eu não acredito. Isso muda a verdade? Muda a realidade? Não. A mesma coisa é alguém falar assim: eu não vi Paulo escrevendo isso aqui, então eu não acredito. Aí eu posso falar para ele assim: eu não vi também você nascendo, de onde é que você veio? Você pode usar o mesmo argumento. Então, a verdade não precisa ser aceita por alguém para ela ser verdade. A verdade é a verdade. A verdade é a transmissão da realidade. A Bíblia é verdade porque ela é a palavra de Deus, é a maneira como Deus quer que o povo viva, e isso é verdade de Deus para nós. Mas a Escritura, ela também é útil para a educação na justiça. A palavra educação aqui no texto significa treinamento, disciplina. Uma vez que nós estamos de volta no caminho que agrada a Deus, a Bíblia nos diz como permanecer lá. Então a Bíblia fala aquilo que nós não devemos fazer,
fala aquilo que nós devemos fazer e nos ensina também como permanecer naquilo que nós devemos fazer, como perseverar na fé e na palavra de Deus. E isso implica, meus irmãos, um processo em que Deus nos ensina como lidar com toda a vida. Assim como os pais atuam nos filhos e querem, e desejam e intentam ensinar para os filhos ao longo dos anos, treinando-os nos deveres sociais, morais, ensinando os filhos habilidades relacionais ou hábitos úteis para ser um bom cidadão. Deus, por meio da sua palavra, nos treina em todas as áreas da vida, para que nós possamos saber o que agrada a Deus. Mas há um problema aqui, porque se você estiver sendo negligente na leitura da palavra, você está deixando de aprender as coisas que agradam ao seu Deus, e isso é um pecado. Para um cristão, não ler a Bíblia, não meditar na palavra, é pecado, não é só negligência. Eu sei que às vezes a gente usa eufemismos para com o nosso pecado, mas não ler a palavra é pecado, porque a palavra é a vontade de Deus para nós, revelada. Pessoas morreram para que a palavra pudesse chegar até a nossa mão hoje, e a gente simplesmente às vezes pega a Bíblia e deixa lá, passa a segunda, passa a terça, hoje é estudo bíblico, né? Cadê minha Bíblia? Está aqui, pega a Bíblia, aí chega lá, abre num livro outro, quinta-feira de novo, hoje é domingo, amanhã é escola bíblica, deixa eu já achar minha Bíblia e deixar em cima da mesa para não esquecer. Tem pessoas que agem assim, o pastor Wilson Machado, que é um pastor emérito do presbitério que me enviou ao seminário, ele contou uma história. Essa história também é contada por outras pessoas, mas ele fala que ele passou por isso. E ele foi questionar uma irmã e falou à irmã, se ela foi fazer uma visita, e falou assim: minha irmã, você tem lido a Bíblia? Ela falou: pastor, deixa eu contar um negócio para o senhor. Aí começa as desculpas, né? Eu estou tendo muita dificuldade, porque eu não enxergo bem, e eu não estou conseguindo ler a Bíblia, porque eu perdi meus óculos. E aí o pastor ficou preocupado com aquilo, né? E aí o pastor falou: mas onde é que está a sua Bíblia, irmã? Ela falou: está ali. Aí quando ela foi pegar a Bíblia tinha um volume dentro assim, ó. Quando ela abriu a Bíblia, o óculos estava lá dentro da Bíblia. Tem pessoas que são negligentes assim com a Escritura. Eu já contei uma história aqui, particular, de o que meu pai fazia quando ele viajava. Ele botava um dinheiro dentro da Bíblia e falava com meu irmão assim: Felipe, leia o Evangelho de João. E aí papai voltava de viagem, falava: Felipe, leu? E aí Felipe era pequeno, e aí falava assim: li, pai. Aí meu pai ia lá, sem falar com ele, pegava o dinheiro. Semana seguinte a mesma coisa, até que um dia ele descobriu que deixava o dinheiro ali e passou pelo menos a dar uma esfoliada e a ler também. Mas veja, nós precisamos criar estratégias para que os nossos filhos também leiam a Bíblia. Lá em casa a gente está no propósito de ensinar a Bruna a ler. Às vezes a escola não ajuda tanto quanto deveria, a gente precisa dedicar em casa. Por quê? Porque os pais que batizam os filhos na infância prometem, tá? Os últimos aí que batizaram os filhos, Everton, a Ana, a Gabriela, o Edson, prometem que vão ensinar os filhos a ler para que eles consigam ler a palavra sozinhos. Então a tarefa da educação não é só a escola, compete também a vocês, pais, para que os seus filhos consigam ler a palavra. Quantas pessoas foram alfabetizadas através da Escritura? Eu conheço pais de amigos meus que aprenderam a ler, avós que aprenderam a ler lendo a palavra de Deus. O próprio presbítero Ita já contou histórias semelhantes. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não importa onde você esteja, seja você um bebê na fé, ou seja você um santo maduro, as Escrituras continuam sendo úteis para a sua vida. Mas o resultado final não é para que a gente viva uma vida egoísta e feliz aqui na terra. Paulo nos mostra qual o resultado da utilidade da Escritura. Está no versículo 17, olha de novo para o versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito. O que está escrito aí? Perfeito e perfeitamente habilitado
para que o homem, a palavra homem aqui é a palavra grega anthropos, que não é de fato homem do sexo masculino, é o ser humano. Então o que Paulo está falando aqui serve para você homem, serve para você mulher, né? É isso que Paulo está falando aqui. Já que Deus fez você para cumprir um propósito, e é uma das poucas perguntas que a gente grava do catecismo, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus. Então o seu propósito nesta vida é glorificar a Deus, e Cristo restaura esse caminho na sua vida. Somente Cristo pode restaurar isso, somente Cristo pode te colocar nos trilhos que conduzem à vida eterna. E agora você precisa viver de acordo com o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é glorificar a Deus e desfrutar das bênçãos nele. Mas já que você então tem esse propósito, somente a palavra de Deus e não a sabedoria deste mundo é capaz de preparar você para esse propósito. Não é lendo Augusto Cury, não é lendo outras pessoas por aí que vão fortalecer a sua fé. Eu não estou dizendo que você não deva ler literaturas, leia. Isso vai melhorar o seu vocabulário, vai melhorar talvez o seu conhecimento histórico sobre a igreja, vai trazer ensinos de doutrinas importantes, mas não negligencie a leitura da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Aqueles que estão fazendo aí curso dos catecúmenos sabem bem que eu foco nisso, leia a palavra, estude a palavra, aprenda da palavra. Não existe nessa vida, meus irmãos, um homem ou uma mulher maduros em Deus que não sejam fortes na palavra de Deus. Qualquer pessoa, para ela ser levada a uma maturidade espiritual, ela precisa igualmente crescer em conhecimento de Deus. Isso não significa que todo conhecimento vai levar à maturidade, porque quando nós lemos a palavra, nós também precisamos saber que não é somente o exercício racional da leitura que vai nos alimentar. Há algo espiritual por trás da leitura. É por isso que toda vez que você senta para ler a palavra, você precisa clamar a Deus por iluminação, assim como nós fazemos aqui antes da pregação. Senhor, ilumine a minha mente, me deixa ver as verdades da tua palavra, né? Quantas vezes você já começou a ler a Bíblia em janeiro e prometeu, esse ano vai, e aí quando chegou em fevereiro ali, começou aquelas genealogias, você já desanimou, na hora que chegou março, a Bíblia já estava fechada. Como cristão, pelo menos uma vez na sua vida, você precisa ter lido a Bíblia toda. Você precisa ter lido a Bíblia toda. Eu não coloco o peso sobre os seus ombros que você precisa ler a Bíblia toda todo ano, mas pelo menos uma vez na vida você precisa ler a Bíblia. Imagina se você já leu a Bíblia e você vira para o pastor e fala assim, pastor, esse ano eu não li variadamente a Bíblia, mas eu passei estudando o Evangelho de João de janeiro a dezembro. Olha que maravilha. Imagina você conseguir fazer isso ao longo de 10 anos de vida cristã. Um ano estuda João, no outro ano estuda Romanos, no outro ano estuda Judas, e vai estudando e vai se aprofundando. Isso vai te edificando, vai edificando a sua vida, meus irmãos. Então, o resultado da utilidade das Escrituras é maturidade, mas também é serviço. A maturidade não é um fim nela mesma. Paulo fala, habilitado para toda boa obra. Habilitado aqui significa equipado. Equipado. Você terá recurso adequado para ministrar os outros. Não é mera teoria. Você, para falar para os outros, você também já precisa ter experimentado o poder da palavra na sua vida. Às vezes são coisas que a gente não consegue explicar, é algo de fato espiritual. Nós estamos às vezes num dia intenso, num dia angustiante, cheio de problemas, e a gente olha para as tarefas que precisa fazer, a gente não sabe nem por onde começar, e de repente você fala, vou ler um salmo, e aí você abre num salmo, e você começa a ler, e aí você fala, e de repente parece que aquela angústia foi embora. Por que você precisa aprender das Escrituras? Não, porque você não tem que ficar fazendo assim, o que Deus quer falar comigo? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos de teu povo. A gente não faz assim. Você precisa aprender da palavra de Deus para quando o seu coração estiver aflito, você lembrar em qual texto você pode encontrar esperança.
Quando você estiver desconfiado que talvez Deus te abandonou, que parece que você está sozinho, você precisa falar assim: espera aí, meu coração está me levando para um lugar perigoso. Eu sei que Deus jamais abandona. Você precisa lembrar dos textos. Quantos versículos bíblicos você lembra de cabeça? Se eu passasse uma folha aqui agora e falasse assim: vocês têm 1 hora para escrever todos os versículos bíblicos que você sabe de cabeça. Quantos versículos bíblicos talvez você conseguiria escrever? Talvez muitos lembrariam aí só de João 3,16 e com alguma dificuldade. Um salmo inteiro então? Ixi. É por isso que nós precisamos cantar as Escrituras. Com o advento da influência americana na nossa igreja, a gente começou a perceber várias mudanças, né? Músicas mais simplistas. Mas quando nós cantamos músicas como nós cantamos hoje, certamente se vier alguém, às vezes, de alguma igreja mais agitada, igrejas que têm um louvor muito agitado e tudo mais, ouve uma música dessa que a gente canta aqui e fala: mas parece música dos anos 30. Mas se você parar e olhar a letra, é teologia, é palavra de Deus, e é isso que alimenta a sua vida. Quando você, ao invés de lembrar, faz chover, Senhor Jesus, você lembra: misteriosos são os feitos do Senhor, mas eu posso confiar nele. Quando você pode cantar isso ao seu coração. Por isso, tome cuidado também com aquilo que você ouve. Se não for palavra de Deus, se for palavra de homens, afasta isso. Afasta isso. Tem músicas cristãs aí que é melhor você ouvir Djavan no lugar do que ouvir elas. Elas faz menos mal. Cuidado com o que você ouve. Então, o objetivo de Paulo para que o homem seja habilitado é para que ele alcance maturidade e que essa maturidade leve o homem ao serviço. E assim você pode transmitir as verdades que você aprendeu com confiança para outras pessoas. Eu espero que se alguém perguntar para você amanhã no trabalho: rapaz, como é que foi esses 66 livros da Bíblia, hein? Que você se lembre da aula de hoje e fale para ele. Quem não veio, deixou de aprender, aí talvez se não sabe, né? Mas depois a gente pode olhar novamente para essas verdades. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo a vocês que a minha oração, o meu desejo, o meu objetivo em pastoreá-los, em falar isso que eu falei para vocês nessa noite, em pregar isso que eu preguei, é que cada pessoa nessa igreja se torne um cristão maduro por meio do conhecimento experiencial da palavra de Deus. Lembra de Jó? Senhor, antes eu te conhecia só de falar, mas hoje eu experimentei. Leia a palavra, tenha comunhão com o Senhor, e Ele vai falar com o Senhor, não por meio de profetadas por aí, mas por meio da palavra dEle. O compromisso de Deus é com a palavra, e quando a palavra é lida, Deus fala ao coração do povo, por meio do ensino que Ele colocou na palavra. Então, se você quer ouvir ensino de Deus, você quer que Deus fale com você, leia a Escritura, medite na Escritura. Eu quero que cada um de vocês conheça as grandes doutrinas da fé, mas não para serem teólogos e falar: lá na igreja a gente aprende muita teologia, eu sei o que é 5 solas, os 5 pontos do calvinismo. Não, isso é uma bênção aprender essas coisas, mas isso precisa ser traduzido em comunhão com o Deus vivo. Você precisa saber a partir de hoje o que é sola Escritura, mas você precisa entender que você precisa da Bíblia, porque quando você aprende da Bíblia, você aprende quem você é. Quando você aprende de Deus, você aprende quem você é, e quando você aprende quem você é, Deus atua no seu coração, te transformando, fazendo você cada vez mais parecido com o seu Salvador. Cada um de nós que está aqui nessa noite, nós precisamos confrontar o nosso próprio egoísmo, o nosso orgulho, a nossa raiva, a nossa luxúria, a nossa ganância, a nossa idolatria. Precisamos deixar a palavra corrigir e nos manter no caminho da vida justa nesse mundo perverso. Então, podemos usar a palavra de Deus como Deus a usou em nossa vida para ministrar a outras pessoas, porque foi alguém que pregou para hoje você pertencer a Deus. E aí você também pode ser instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. Você pode ser um canal de bênção. Mas se você estiver vazio da palavra, você não tem o que falar de Deus.
Não é a sua experiência que salva. O que salva é a pregação da palavra, é o conteúdo da palavra de Deus, através da ação do Espírito. Você tem uma Bíblia, mas você tem usado a sua Bíblia para ensinar sobre Deus, para ensinar sobre a vida piedosa? A Bíblia é o único livro neste mundo confiável que lhe diz como investir sua vida. Ela é útil, ela é suficiente para o ensino da vida e da piedade. Eu encorajo você, se você ainda não tem feito, a partir de hoje fazer um compromisso de fé, a ler a palavra diariamente, a meditar na palavra. Comece com um pouco conteúdo. Não queira, hoje eu vou sentar e vou ler Tito inteiro. Começa lendo a nossa Bíblia, ela tem aquelas partes que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou um título ali, aquele título não inspirado, que está em negrito ali em cima, mas começa a ler aquelas pequenas porções, leia aquilo ali, medite, olhe para os verbos, tem um papel do lado, anote, ore por aquilo ali, ore antes, ore depois, para que você seja alimentado, porque pessoas fortes, pessoas em comunhão com Deus, também formam uma igreja forte. Eu já falei isso e repito, nós não precisamos contratar outros missionários. Seria uma bênção se a gente pudesse ter recurso para ter missionários trabalhando diretamente na nossa igreja, no nosso bairro. Mas Deus mandou você para cá, e você é o missionário de Deus aqui nesse lugar. Você é o missionário de Deus lá no seu trabalho. Mas para ser missionário de Deus tem que conhecer a palavra, tem que estudar, tem que confiar que a palavra é palavra de fato de Deus, tem que confiar que a palavra ela é útil para todas as áreas da vida, e somente ela pode transformar o coração dos homens. Eu encorajo fortemente você a começar hoje, consistentemente, a ler, estudar, memorizar e meditar na Bíblia. Se você não conhece Jesus Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador, as Escrituras são capazes de fazer você sábio e dar a você sabedoria para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Leia o Evangelho de João, peça a Deus para Ele lhe dar o dom da vida eterna, para Ele lhe dar o dom da fé. Jesus prometeu em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Confie na Escritura, porque ela é confiável, e você precisa da Bíblia. Confie na Escritura, porque ela é útil para todas as áreas da sua vida. Tenha ela de fato como palavra de Deus, guarde ela no coração, e certamente você será alimentado e edificado pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.